Olá, no programa de hoje vamos mostrar as medidas de segurança tomadas pelo Vaticano com relação ao novo coronavírus. Antes da OMS decretar pandemia, a Itália já estava fechando igrejas e evitando aglomerações. Com isso, o número de turistas também diminuiu drasticamente. Tem também a mensagem do Papa Francisco aos jovens que vão participar da JMJ e ainda uma reportagem sobre os arquivos secretos de Pio XII. Diante de tantos casos de coronavírus na Itália, e para evitar o risco de contágio entre os fiéis, o Papa Francisco rezou o Ângelus do último domingo dentro da Biblioteca Apostólica. Os peregrinos puderam acompanhá-lo através de um telão instalado na Praça de São Pedro. Pela primeira vez em seu pontificado, o Papa Francisco foi obrigado a rezar o Ângelus de dentro de sua biblioteca como uma medida preventiva contra a disseminação do coronavírus. È un po' strana É um pouco estranho rezar o Ângelus hoje com o Papa enjaulado na biblioteca. No entanto, eu vejo você. Eu estou perto de você. Ti sono vicino. Através das telas, o Papa reconheceu um grupo na praça segurando uma faixa com as palavras "Pelos esquecidos em Idlib", uma cidade síria de onde os civis estão fugindo devido à violência contínua. Non si deve distogliere lo sguardo. Não devemos desviar o olhar desta crise humanitária. Em vez disso, devemos priorizá-la acima de qualquer outro interesse. Vamos rezar por essas pessoas, nossos irmãos e irmãs, que sofrem tanto no noroeste da Síria, na cidade de Idlib. Questi fratelli e sorelle nostre che soffrono tanto al nord-est della Siria, città di Idlib. Refletindo sobre a transfiguração de Jesus diante de 3 apóstolos, o Papa disse que o amor de Cristo não tem medidas, mas que é dado livremente. Ele lembrou aos cristãos de seu chamado para estar perto dele e testemunhar a caridade. Essere testimoni di Gesù è un dono. Ser testemunha de Cristo é um presente que não merecemos. Nós nos sentimos indignos, mas não podemos nos deter usando nossa incapacidade como desculpa. Tirarci indietro con la scusa della nostra incapacità. O Papa não resistiu e foi até a janela habitual por um momento para cumprimentar os poucos peregrinos reunidos na Praça de São Pedro. O Papa Francisco rezou essa semana especialmente para os sacerdotes para que tenham coragem de enfrentar o coronavírus e ir até aqueles que precisam de oração. O Papa iniciou a missa explicando que ele iria rezar pelos médicos que estão combatendo o coronavírus e pelos enfermos, mas também pelos padres. Anche per i nostri sacerdoti, perché abbiano il coraggio di. Nós pedimos a Deus também por nossos padres, para que eles tenham coragem de ir até os enfermos, levando a força da palavra de Deus e da Eucaristia, para acompanhar os médicos e voluntários no trabalho que eles estão fazendo. In questo lavoro che stanno facendo. Durante a homilia, o Papa pediu para que os cristãos não tenham medo de falar com Deus sobre os nossos pecados. Chiama tutti noi peccatori a dialogare con Lui. Hoje, Deus chama todos os pecadores para falar com Ele, porque os pecados nos aproximam de nós mesmos. Ele nos faz escondermos nossas verdades dentro de nós. O nascondere la verità nostra dentro. O Papa está celebrando a missa na sua residência sem os peregrinos. Somente seus colaboradores mais próximos estão participando. A missa está sendo transmitida ao vivo pela internet, desde que a Itália suspendeu as missas até que o surto do coronavírus seja controlado. E foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Vaticano. Exames médicos estão sendo feitos em quem esteve com contato com a pessoa infectada e medidas de segurança estão sendo adotadas. O coronavírus se infiltrou no menor país do mundo, o estado da Cidade do Vaticano, com seu primeiro caso positivo. O porta-voz do Papa, Matteo Bruni, disse aos jornalistas que o Hospital do Vaticano está fechado temporariamente para novos pacientes para ser higienizado depois que o caso do coronavírus foi confirmado nesta quinta-feira. Somente a sala de emergência permanecerá aberta para atender casos graves.
O Departamento de Saúde do Vaticano está trabalhando com as autoridades italianas para garantir que a doença não se espalhe. O hospital está totalmente separado de todos os locais de peregrinação. Atenção especial será dada para garantir que o Papa Emérito e o Papa Francisco, que residem no interior do Vaticano, não sejam expostos à doença. O Vaticano também está estudando o que fazer para os eventos públicos do Papa, como o Ângelus no domingo e a audiência geral na quarta-feira. Ambos serão realizados nos próximos dias, desde que o Papa Francisco esteja totalmente recuperado do resfriado. Uma possibilidade seria transmitir os eventos ao público de dentro da Casa Santa Marta para que o Papa Francisco permaneça em segurança. Monumentos e cartões postais de Roma, antes disputados e lotados para as tradicionais fotos, hoje estão vazios por causa do coronavírus. Para os turistas em Roma, obter uma boa foto ao lado da Fontana di Trevi ou da escadaria da Praça da Espanha poderia ser uma verdadeira aventura devido ao grande número de pessoas que visitam os marcos romanos. No entanto, esse desafio não existe mais desde o alerta para o coronavírus. Eu não sabia que seria tão fácil. A mídia fez parecer mais caótico do que realmente está. Está muito confortável vir visitar aqui. Está tranquilo. A Itália é um dos países mais afetados pela pandemia. A doença impactou uma das maiores fontes de renda do país, o turismo. As ruas comerciais normalmente lotadas, como a Via dei Condotti, agora apresentam esse cenário. Nosso avião estava mais da metade vazio. Roma é espetacular para o turista. Você vê que está pouco ocupada. Você sente um pouco de pena. Ontem à noite, os restaurantes estavam vazios. Além disso, eu não entendo o surto. As pessoas têm máscaras, mas as tiram para tirar fotos. Esses turistas dizem que preferem aproveitar o tempo para se aventurar e conhecer a parte histórica da cidade eterna. Roma é uma cidade impressionante. É monumental e também um museu ao ar livre. Todas as partes estão sujeitas a descobertas e ao entretenimento. Eu amo isso. A redução de turistas em Roma tem contribuído para os que estão visitando o local. Eles têm tomado as devidas precauções e estão descobrindo os cantos escondidos da cidade eterna. O Papa Francisco enviou uma mensagem para a Jornada Mundial da Juventude deste ano. Até 2022, a JMJ acontece nas dioceses em preparação para o encontro de Lisboa em 2022. No próximo domingo de Ramos, todas as dioceses do mundo celebrarão a Jornada Mundial da Juventude. O slogan desse ano é Jovem, digo-lhe, levanta-te. Essa iniciativa, promovida por João Paulo II, vai completar 35 anos em 5 de abril. O Papa Francisco escreveu uma mensagem para essa edição. Ele encoraja os jovens a se levantarem e terem compaixão. Ele diz que se aprenderem a chorar com aqueles que choram, então encontrarão a verdadeira felicidade. Peço a cada um de vocês que pergunte: posso chorar? Posso chorar quando vejo uma criança faminta, drogada e nas ruas, sem teto, abandonada, maltratada ou explorada como escrava pela sociedade? Ou meu choro é o gemido egocêntrico daqueles que choram porque querem ter algo a mais? Ele chama os jovens a verem como suas as feridas de seus colegas, que não têm as mesmas oportunidades ou sofrem violência e perseguição. Ele também os desafia a fazer uma mudança cultural ambiciosa, evitar se isolarem em dispositivos eletrônicos que os mantêm constantemente colados à tela. Francisco pede que eles adotem uma realidade que é muito mais que virtual e explica que isso não envolve rejeitar a tecnologia, mas usá-la como um meio e não como um fim. Siamo venuti al mondo per vegetare. Queridos jovens, não viemos a este mundo para vegetar, para ter calma, para tornar nossa vida um sofá confortável para adormecer. Não, viemos por outro motivo: deixar uma marca. É muito triste passar pela vida sem deixar marcas. Per lasciare un'impronta. È molto triste passare nella vita senza lasciare un'impronta. O Papa os encoraja a usar os fracassos da vida como oportunidades para começar de novo.
Ele também os convida a viver novas vidas, a serem apaixonados e fazer grandes coisas. Ele definitivamente quer que os jovens façam barulho. Arquivos secretos do Pontificado de Pio XII foram abertos aos pesquisadores. Mas, afinal, qual o objetivo desse trabalho que pode durar anos? Vamos entender. Desde o início de março, o Vaticano disponibiliza aos pesquisadores 16 milhões de páginas do Pontificado de Pio XII. São uma enxurrada de documentos que vão ajudar a entender melhor a figura do Papa, seu pontificado e esclarecer dúvidas como essa. Alguns se perguntam por que Pio XII nunca denunciou com força que os nazistas estavam perseguindo os judeus. Talvez os documentos confirmem ou neguem versões de estudiosos como Mark Reiblin, por exemplo, que diz que o Papa Pio XII preferia agir em segredo e que apoiou pelo menos 3 complôs contra Hitler. A verdade é que as ações dos bispos contra o nazismo tiveram duras represálias, tanto para católicos quanto para não católicos. Um exemplo foi a carta pastoral decisiva dos bispos holandeses. Foi um protesto contra a perseguição judaica e foi lida em todas as paróquias do país. A resposta dos nazistas foi imediata. Milhares de judeus foram presos, mesmo aqueles que se converteram ao cristianismo. Eu acho que esse poderia ser um dos elementos que levaram o Papa a não intervir publicamente contra Hitler e o nazismo. Os estudiosos vão procurar documentos com pedidos de Pio XII aos bispos para ajudar judeus perseguidos. No entanto, estas provas podem ter sido destruídas para que os nazistas não tivessem motivos para atacar o Vaticano. O professor Matteo Napolitano, da Universidade de Molise, na Itália, coletou o testemunho de Aldo Brunati. Ele foi o chefe da Catedral de Assis durante a Segunda Guerra Mundial. Ele morreu em 2007, mas foi anteriormente declarado justo entre as nações, por esconder judeus. Tempo fa, pouco prima. Antes de morrer, Aldo Brunati repetiu insistentemente que tinha visto as ordens da Santa Sé trazidas a ele pelo bispo de Assis. Ele disse que o bispo lhe mostrou o documento, mas não o guardou porque tinha que ser destruído. Seria interessante ver se os arquivos contêm o documento original, um rascunho ou um protocolo que comprove que essas ordens foram dadas. Pio XII não era apenas um papa político. Ele escreveu mais de 40 encíclicas, incluindo Mediator Dei, sobre a reforma litúrgica, que culminou com o Concílio Vaticano II. Em 1950, ele declarou o dogma da Assunção de Maria. Em 1958, nomeou bispo Karol Wojtyła, futuro João Paulo II. Uma das grandes realizações de Pio XII foi arqueológica. Ele se aventurou a descobrir se o túmulo de São Pedro estava realmente sob os fundamentos da Basílica, e ele o encontrou. Ele enfrentou esse problema que a Igreja não queria enfrentar por séculos, por medo de que o túmulo não estivesse lá. Para cavar sob a Basílica, ele usou como desculpa o testamento de Pio XI, que pediu para ser enterrado o mais próximo possível da tumba de São Pedro. Tiveram que baixar o nível das cavernas do Vaticano. Eles começaram a fazer algumas obras de escavação. Uma moldura da época romana apareceu e foi quando o Papa decidiu prosseguir com a escavação da área para procurar o túmulo de São Pedro. A tradição dizia que estava embaixo do altar da Basílica. O local que continha a memória de Pedro estava localizado a alguns metros de profundidade. Portanto, Pio XII também foi enterrado muito perto de seus restos mortais. E lá, sua sepultura é mantida até hoje. Por hoje é só, mas você pode rever as reportagens no nosso site rs21.com.br. Nós voltamos no sábado que vem. Um bom fim de semana para você.